Vamos então resolver as questões de física do último concurso da Polícia Rodoviária Federal. No meu ver, as questões de física desse concurso não estavam difíceis, só que elas apresentaram o que muitas pessoas chamam de pegadinhas, né? Ou seja, eram questões que poderiam levar os candidatos a concluírem coisas erradas. Então vamos para a primeira questão. Um projétil foi lançado obliquamente em relação ao solo em um local onde a aceleração da gravidade é constante e a resistência do ar é desprezível. Ou seja, aí você já consegue ver que a questão não é difícil, por causa que a resistência do ar é desprezível. Isso acontece na maioria dos concursos que caem em física e nos vestibulares também. Só concursos mais exigentes do ponto de vista da física e da matemática, né? Ou em vestibulares também mais exigentes, como por exemplo o do ITA, e no caso dos concursos da aeronáutica, né? Eles exigem que você faça cálculos e analise situações com resistência do ar. Afinal de contas, né, nós vivemos num planeta que tem atmosfera e consequentemente vai ter resistência do ar. Mas para fins aqui da questão do concurso, vamos então analisar aqui. Considerando essa situação hipotética, bem como a mecânica clássica e áreas a ela relacionadas, julgue os itens que se seguem. Daí vem a primeira questão do concurso, de física. Na posição da altura máxima, a velocidade vetorial do projétil será nula. Então vamos fazer aqui um esquema, né, desse lançamento oblíquo desse projétil. Vamos imaginar que esse projétil aqui, e lembrando que ele foi lançado obliquamente. Então se ele foi lançado obliquamente, ele vai começar a fazer uma trajetória assim, né? Até que ela vai terminar na queda do objeto a uma certa distância da origem. Agora é o seguinte, qual é a direção e o sentido que o vetor velocidade no início do movimento do objeto aponta? É para cá, que é a mesma direção da trajetória dele. Aí é o seguinte, nós sabemos de conhecimento dessa parte de física aqui do movimento, da parte de vetores, que esse vetor velocidade ele pode ser decomposto no vetor velocidade y, mouse atrapalhou aqui, e num vetor velocidade x. Afinal de contas, são os componentes horizontais, o x, e a vertical, que é esse vetor y aqui. A componente y, desculpa. Esse objeto vai subir até uma certa altura máxima, digamos aqui. Aí ele diz, na posição da altura máxima, a velocidade vetorial do projeto será nula. Ele afirma isso. Vamos ver se essa afirmação está errada. Bom, na medida que esse objeto vai subindo, ele vai tendo uma tendência, é claro que ele vai ainda se deslocando na direção horizontal, porque ele foi lançado com velocidade em x também. Vamos analisar, pessoal, vamos relembrar o caso do objeto, ou melhor, de um objeto, quando ele é lançado sem ter componente de velocidade em x. Ora, o que acontece? Quando o objeto é lançado do chão, sem ter a velocidade em x, ele simplesmente se desloca verticalmente até atingir uma altura máxima, vamos supor que aqui, aí ele cai novamente, né? Como aqui ele tem uma velocidade em x, além dele subir, ele vai se deslocando para a direita, certo? Só que na altura máxima, ele não é como se a velocidade dele em y fosse diminuída ao seu máximo. Ela começou grande aqui, tanto que ele estava subindo, até que aqui ela é zero, porque ela foi diminuindo, e nós vamos ver nas outras questões devido à desaceleração, né? Aí é o seguinte, mas a velocidade em x dele não é afetada por essa desaceleração. Então aqui, pessoal, nesse momento que a altura é máxima do objeto, nós ainda temos um vetor de velocidade, ou seja, a velocidade não é nula, cujas componentes vai ser em x, a sua velocidade em x, e em y será zero. Ou seja, o vetor não é nulo, porque para o vetor ser nulo, ele deveria ter 0 em x e 0 em y. Isso só aconteceria se você lançasse o objeto verticalmente, como aquele exemplo que eu dei agora há pouco.
Você joga daqui, ele sobe, aqui sim ele tem velocidade nula, porque ele não tem mais componente y, e a x dele, componente da velocidade em x é zero. Mas aqui, como ele foi lançado obliquamente, na altura máxima ele ainda tem componente velocidade x. É como se alguém, aqui nessa altura máxima, atirasse esse objeto paralelamente ou rente ao chão, né? Quando você lança, por exemplo, alguma pedra paralela ao chão, ela vai se deslocar, ela vai cair uma certa distância de você, só que ela vai cair, né? Então, aqui, você tem um vetor velocidade que aponta para cá, paralelo, mas ele vai apontando o vetor total, né? Vai continuar apontando, vai mudando de direção até ele cair ao solo, porque aqui, novamente, vai ter uma componente de velocidade y, só que em direção ao chão, né? E não uma velocidade y para cima, como tinha tido agora há pouco aqui. Então essa alternativa está falsa, porque aqui na altura máxima não é um vetor nulo, não é uma velocidade nula, certo?